Este jovem que vocês estão vendo é Davi. Hoje conhecerão um pouco de sua trajetória, seus momentos marcantes, vitórias e até mesmo as derrotas. Davi era um jovem de boa aparência e tinha belos olhos. Pastor de ovelhas, sempre executava o seu trabalho com muito zelo. Ele tinha 7 irmãos, e destes, Davi era o mais novo, todos filhos de Jessé. Apesar da sua baixa estatura, era corajoso, destemido e fiel a Deus, além de ser muito talentoso em tocar harpa. Porém, a convivência de Davi com seus irmãos sempre foi marcada pelo desprezo e hostilidade. Senhor, Tu conheces meu coração antes mesmo que eu diga uma só palavra. Sabe que na minha casa eu me sinto esquecido. Meu pai olha para os meus irmãos e o vê homens fortes, valentes, mas a mim ele vê o último, o menor, o improvável. Será que ele sabe que eu verdadeiramente sou? E meus irmãos, eles não escondem o que sentem. Olhares de desprezo, voz de zombaria. Volta para as ovelhas, Davi. Você não está aqui conosco. Você não é homem de luta. É isso que eu escuto. Mas, Senhor, de todas as vozes que eu escuto, a única que eu quero que permaneça em meu coração é a Tua, Deus. Pois quando estou no silêncio dos campos, eu sei que não estou só, porque Tu estás comigo. E mesmo quando eu sou rejeitado, eu canto, eu confio, eu espero e eu Te adoro. E enquanto Davi confiava, o céu já se movia ao seu favor. Enquanto seus olhos se enchiam de lágrimas no secreto, os olhos do Senhor estavam atentos a cada detalhe. Porque há dores que ninguém vê, há rejeições que ninguém reconhece, há corações que são ignorados pelos homens, mas nunca passam despercebidos por Deus. Naquela casa onde a sua voz não era ouvida, onde a sua presença era esquecida, onde a sua história parecia pequena demais, ali Deus via grandeza. Porque o Senhor não vê como o homem vê. O homem olha para o que impressiona, mas Deus olha o coração. E foi ali, no silêncio, na simplicidade, na rejeição, que Deus encontrou aquilo que procurava. Um coração inteiro, um coração sincero, um coração segundo o seu. E então, o que estava oculto começa a ser revelado. Um profeta se levanta, uma direção é dada, um caminho é traçado. E vindo de longe, guiado pela voz do Senhor, Samuel se aproxima. O dia chegou, o dia em que o esquecido seria lembrado, o rejeitado seria honrado e o improvável seria ungido. Davi? É você, Davi? Sim, sou eu. Acabei de vir da casa de seu pai. Estávamos reunidos todos para o sacrifício. Todos os seus irmãos foram chamados. Todos eles estavam reunidos para o sacrifício. Dentre eles eu deveria ungir o escolhido do Senhor. E qual deles foi escolhido? Confesso que todos passaram diante de mim, fortes, robustos, de boa aparência, preparados para qualquer desafio. Então pensei, certamente está diante de mim um dos ungidos do Senhor. Então o Espírito de Deus me tomou e me disse: Samuel, não olhe para a aparência deles, porque eu já tenho rejeitado. Porque eu não vejo como o homem vê.
O homem vê a aparência, eu vejo o coração. Então nenhum deles foi escolhido. Nenhum deles? Nenhum deles. Então perguntei ao teu pai: acabaram-se os jovens? Acabaram-se os teus filhos? E ele me disse: há um menor, está no pasto, ele é pequeno, é o Davi. Ele está lá no pasto. Então, direcionado pelo Espírito Santo, eu vim. E quando aqui cheguei, o Espírito do Senhor me diz: não são os teus irmãos, Davi. Você é o escolhido de Deus. Deus te viu, meu filho, quando ninguém te viu, quando eras rejeitado entre os teus. O Senhor já tinha visto você lá do céu, no anonimato deste pasto, no vazio do teu coração. O Deus que vê todas as coisas te escolheu. Ajoelhe-se, Davi. Eis que te unjo como um futuro rei de Israel. Não são os teus irmãos, menino, é você. O Espírito do Senhor está sobre você. Ele te unge, Ele te fortalecerá, te sustentará, te dará vitória nas batalhas e fará de ti o maior rei de Israel. Porque tu tens coração quebrantado. Meu filho, Deus viu o teu coração. Deus vê o coração do homem e Ele viu nele desejo de me servir. Eis que te unjo como futuro rei desta nação. De hoje em diante o Espírito do Senhor está sobre ti. Mantenha o seu coração fiel a Ele até a totalidade da promessa. Davi, lembre-se, não foi o homem que te escolheu, mas o Deus Todo-Poderoso. Estava tanto tempo no campo.
sobre mim, transborda sobre mim. Como você pediu, assim diz o Senhor, vai acontecer, o óleo vai descer, sua hora já chegou. E Deus manda eu te dizer, não me esqueci de você. Deus manda eu te dizer, não me esqueci de você. Eu sou Golias de Gate, servo do Deus da glória. Porque estáis em fileira de combate? Não sois vós servos de Saul, conhecidos como tal do exército do Deus vivo? Eu sou Golias, servo de Dagon. Para que derramamento de sangue? Dai-me um homem para lutar comigo. Se ele me vencer, nós filisteus seremos seus escravos. Mas se eu o vencer, vós, israelitas, sereis nossos escravos. Dai-me um homem para lutar comigo. Eu sou Golias de Gate. E foi assim que nos dias seguintes um grande medo tomou conta de Israel. Por 40 dias, manhã e tarde, um gigante se levantava desafiando o exército do Deus vivo. O seu nome? Golias, da cidade de Gate, medindo quase 3 metros. Era um guerreiro desde a sua mocidade, treinado para a guerra, acostumado com a batalha. Sobre a sua cabeça um capacete de bronze. O seu corpo coberto com uma couraça que pesava mais de 50 quilos. Nas pernas, caneleiras de bronze. E às costas, uma lança de bronze com uma ponta que pesava mais de 6 quilos de ferro. E todos os dias, ele parava diante de Israel e clamava em alta voz: Chegou algum homem nesse arraial? Será que tem algum homem aí em Israel para lutar comigo? Dai-me um homem. Que homem? Se ele me vencer, seremos vossos escravos, mas se eu vencer, vocês serão nossos escravos. Eis que hoje desafio o exército do Deus vivo. E
ao ouvirem aquelas palavras, Saul e todo o exército de Israel ficavam atônitos, tomados de um medo que se perdurava 40 dias. Até que um jovem pastor chegou ao campo de batalha. Naquele campo, onde homens experientes tremiam, uma voz diferente se levantou. Não a voz de um guerreiro, nem de um soldado treinado, mas era a voz de um jovem pastor fiel a Deus. Quem é este que vem desafiar Israel? Quem é, afinal de contas, esse filho pagão que tem a ousadia de desafiar o exército do Deus vivo? Davi olhou para aquele gigante e não viu apenas um homem, viu um desafio contra o Deus vivo. Enquanto todos viam tamanho, Davi via afronta. Enquanto todos viam perigo, Davi via uma oportunidade de defender o nome do Senhor. E Golias, ao ver Davi, desprezava o menino. Vocês estão de brincadeira. Que é isso? Me mandaram um menino. Vocês me mandaram um menino! Um menino! Antes de chegar até aqui, eu cuidei das ovelhas de meu pai. Quando vi o leão urso e levava uma delas, eu ia atrás, o agarrava e o feria, até o matar e livrar a ovelha. O meu Deus me livrou das garras do leão e do urso, e ele também me livrará das tuas mãos. Você não tem capacidade de lutar comigo. Você é apenas um pastor de ovelha, olha pra você. Eu sou o Golias de Gati, servo de Dagon. Você não tem capacidade de me enfrentar. Você não tem nem armadura, menino. Cadê sua armadura? Ofereceram minha armadura, capacete, até a espada do rei. Mas eu não preciso disso, pois a minha confiança não está no que visto, mas em quem eu sirvo. Eu sirvo ao Deus vivo que você desafiou. Eu sou servo de Dagon. Hoje eu vou destroçar você. A sua carne darei às aves dos céus, o seu corpo às bestas feras do campo. E todos neste arraial saberá que Dagon é o grande Deus. Hoje mesmo, o Senhor me dará vitória sobre você, e eu matarei, eu cortarei a sua cabeça. Assim, todos ficarão sabendo que o Senhor não depende de espadas ou lanças para obter a vitória, pois a guerra é do Senhor. Ele entregará vocês em nossas mãos. Chega de conversa. Estou preparado para a guerra. Vou acabar com você. Bora pra luta!
com espada, com lança e com escudo, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. E passaram-se os anos, desde o dia em que o jovem pastor enfrentou o gigante e o venceu em nome do Deus de Israel. Davi tornou-se um guerreiro valente, fiel a Deus e servo de confiança do rei Saul. Quando o tempo de Saul terminou, Davi foi coroado rei sobre toda Judá e depois sobre todo Israel. Sua casa se fortaleceu e o nome de Davi foi exaltado entre as nações. Mas em tempos em que os reis saíam para a guerra, Davi permaneceu. E em um momento de descuido, seus olhos se distraíram. Porque não são apenas gigantes do campo de batalha que desafiam o homem, mas também os desejos silenciosos do coração. O exército já está preparado no campo de batalha? Claro, senhor. Como pediu. O senhor não vai acompanhar o exército no campo de batalha? Essa noite eu ficarei no palácio. Mas, meu rei, é como que o seu rei lidere as tropas no campo de batalha. Já te disse, ficarei aqui essa noite. Qualquer decorrência você me chama. Sim, senhor.
E assim, longe do lugar onde deveria estar, Davi encontrou-se em dias vazios e em horas silenciosas demais para um coração que precisava vigiar. Numa tarde, Davi passeava pelo terraço do palácio e do alto, os seus olhos encontraram aquilo que não deveria contemplar. Ei, Cé, venha cá. Quem é aquela? Aquela é Betseba, filha de Elião, esposa de Urias, o Eteu. Betseba? Eu a quero. Traga ela. Mas, meu rei, ela é casada. Casada? Ah, ela é casada. Mas ela é tão formosa. Ah, eu a desejo tanto. Nossa. Como eu a desejo. Oh
entrar nos meus aposentos. Os dias se passaram. O rei tentou seguir como se nada houvesse acontecido. Mas o pecado nunca permanece oculto por muito tempo. Então, em uma manhã, uma mensagem surpreendente chega ao palácio. Era de Betseba, com poucas palavras, mas que carregavam um peso insuportável de ignorar. Ela esperava um filho, e naquele instante tudo parecia perdido, pois Urias ainda estava na guerra, lutando com fidelidade pelo seu rei. E agora, aquilo que Davi tentou esconder começava a vir à luz. O medo tocou o coração do rei. A culpa bateu à sua porta, e o desespero começou a guiar os seus próximos passos. Porque quando um homem tenta encobrir o pecado, acaba se afastando ainda mais da verdade. E Davi, em vez de brotar em seu coração o arrependimento, começou a cavar buracos ainda mais profundos. Ela está grávida. Não pode ser. Ela está grávida. Não. Isso não pode estar acontecendo. O que o povo de Israel vai pensar do seu rei? O que será de mim agora? Não, eu não posso deixar. Pensa, o que eu posso fazer? O reino não. E se eu, por cortesia do seu trabalho, lhe der, trazer Urias de volta da batalha, sim, trazer Urias de volta da batalha e lhe der vinho, assim ele se deitará com a sua esposa, e todos de Israel, eles vão pensar que o filho é dele. Sim, vai dar certo. Vai dar certo. Eu não posso perder tudo que conquistei por causa de um pequeno detalhe, uma pequena falha. Não, vai dar certo, eu sei. Vai dar certo. Davi, tomado pelo medo de ser descoberto, mandou chamar Urias de volta do campo de batalha. Em seu coração, acreditava veementemente que tudo daria certo. Urias veio, comeu do banquete real, bebeu do vinho, mas o seu coração era fiel ao exército e à arca do Senhor. Portanto, não poderia ir ao conforto do seu lar enquanto seus companheiros dormiam no campo de batalha. O plano de Davi rui no momento em que Urias não foi para casa. Então, Davi teve outra ideia, e aquilo que poderia ter sido confessado e perdoado, agora crescia dentro dele como uma sombra. Os olhos do Senhor enxergaram um coração que se distanciava cada vez mais da verdade, tentando encobrir um erro. O que, Urias? O quê? Por que você não se deitou? Por que você não se deitou com a sua mulher? Eu te dei um vinho. Por que não deu certo? Por que não deu certo? O que eu vou fazer agora? Não, eu não posso perder
posso perder. Sim. 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 Servo, venha cá. Essa carta. Essa carta você vai entregar a Urias e o mande de volta ao campo de batalha. Peça a ele para entregar a Joabe essa carta em mãos. Nessa carta está escrito: Joabe, eu quero que você pegue Urias e o coloque na linha de frente da batalha, aonde a batalha estiver mais acirrada. Dessa forma vai dar certo. Eu não posso perder. Eu não posso perder tudo. Eu não posso. Nessa posição, Urias certamente irá morrer. Ah, servo, você ouviu o que eu te mandei fazer? Faça! Vá! Se Urias não quis ficar com sua esposa, agora seria silenciado pela espada. E para tentar ocultar o fruto do pecado, Davi decidiu derramar sangue inocente. Após a confirmação da morte de Urias, Davi mandou buscar Betseba para viver no palácio e a tornou uma de suas esposas. Ele teve um filho e achou que tudo estava bem. Mas mal sabia Davi que as consequências de suas escolhas estavam prestes a bater em sua porta. Profeta Natan, Shalom, meu rei. que privilégio. Vieste em paz, né? Vim para que julgues uma causa. Sim. Por favor, meu rei. Aceite. Obrigado. Julga esta causa, rei. Escute essa história. Em uma pequena cidade, havia dois homens. Um era muito rico, o outro muito pobre. O rico dessa história possuía muitas ovelhas e gados em abundância. O outro, pobre dessa história, só tinha uma ovelhinha. Era tudo que ele tinha, sabe? Pegou desde pequena, comia no seu prato, bebia no seu copo. Essa ovelhinha era a alegria das crianças, hein? Era a alegria da casa. Nessa pequena cidade, um dia, rei, chegou um viajante. E para satisfazer esse viajante, o homem rico da história resolveu fazer um grande banquete para este viajante. Mas em vez de ele ir na sua fazenda e pegar das suas centenas de ovelhas que tinha, ele foi na casa daquele homem pobre da história e pegou a sua única ovelhinha, a matou e fez um grande banquete para aquele homem. Julga esta causa, meu rei. O que deve acontecer? Profeta Natan, esse homem deve ser morto. E deve ser dado ao mais pobre, a esse, 4 vezes mais. 4 ovelhas. 4 ovelhas no rebanho. Sim. Deve ser feito dessa forma. Pois assim diz o Senhor, meu rei. O homem rico da história é você! Não, profeta Natan, não! Não, Senhor! Porque assim diz o Senhor. Eu te fiz rei sobre todo Israel. Te livrei das mãos do rei Saul. O palácio dele é teu. As mulheres dele é tua.
que então desobedecestes a palavra do Senhor? Porque cometeste loucura em Israel. Tu tomaste Betseba por mulher que não é tua, e ainda mataste Urias à espada. Pois assim diz o Senhor: a espada nunca mais sairá da tua casa. Tua família será contra ti. O que tu fez em oculto será feito à vista de todo Israel. As tuas mulheres darei a outros homens, porque profanaste o nome do Senhor, não guardando os teus mandamentos. O pecado tem consequência. O salário dele é a morte. Meu Pai, tenha misericórdia de mim, Senhor. Tenha misericórdia desse teu servo, Deus de Israel. Assim diz o Senhor: tu não morrerás. Obrigado, Senhor. Teu pecado é perdoado. Mas todo pecado tem consequências. E assim diz o Senhor: o filho que tu tens com Betseba, este morrerá. O filho não. O meu filho não. Oh, meu Deus. Meu filho. O meu filho. Oh, meu filho. Todo pecado tem consequência. O menino morrerá. O menino morrerá. O que começou em secreto, agora vem à luz, porque nada se esconde dos olhos do Senhor. Deus viu o coração de Davi, quando se distraiu, quando desejou, quando tentou esconder, e agora, quando se arrependeu. E sim, Deus perdoou, mas o pecado cobra o seu preço, e suas consequências não podem ser evitadas. Davi, não me aconteceu. Filho de Deus, com Betseba, estava aqui. De repente, não pude fazer muito, não. O que fazer? Vá depressa, Senhor. Leve meu filho aos médicos. Vá depressa, meu filho. Eu ficarei aqui e intercederei pela vida dele. Deus, ó Deus de Israel, tenha misericórdia dele, meu filho, Senhor. Tenha misericórdia, Senhor. Ele é inocente, ele não pecou, ele não errou. Pouca a vida do meu filho. Que caia sobre mim. Que caia sobre mim o peso, mas poupe a vida do meu filho. Ai, meu Deus. Senhor, meu coração já não é o mesmo, Pai. Purifique meu coração, Senhor. Os meus caminhos. Renova em mim o Espírito. Renova em mim o coração, meu Pai. Faça novo em mim todas as coisas. Porque eu não sou mesmo mais, Pai. Me renova, Senhor, com tua presença.
afastam de você. Teu nome como unguento derramado em minhas feridas, que me cura, restaura a alegria. Do teu perdão é tudo que eu preciso. Cura minha alma, restaura meu sorriso. E quando tu chega, fica tudo colorido. Fica tudo colorido. Faz outra vez. Faz outra vez. Faz outra vez. Como na primeira vez. Faz outra vez. Faz outra vez. Faz outra vez. Como na primeira vez. Surpreenda-me de novo, Rei dos Reis. Como na primeira vez. Como na primeira vez. Surpreenda-me de novo, Rei dos Reis. Como na primeira vez. De novo. Escuta o clamor. Surpreenda-me de novo, Rei dos Reis. Como na primeira vez. Como na primeira vez. Surpreenda-me de novo, Rei dos Reis. Como na primeira vez. Faz outra vez. Faz outra vez. E esta é uma parte da história de Davi, o menino pastor que certa vez enfrentou gigantes com apenas uma funda e uma fé inabalável. Tornou-se o rei escolhido por Deus. Triunfou em batalhas, trouxe honra a Israel. Dançou diante da arca do Senhor. Mas também conheceu o peso da vaidade.
o engano do coração e as sombras do pecado. O mesmo Davi que cantava salmos ao amanhecer, silenciou sua alma ao se afastar do Altíssimo. E no silêncio, o pecado encontrou espaço. Se arrependeu, chorou e obteve o perdão de Deus. Mas o preço do seu pecado foi alto, uma vida por outra. E muitos se perguntaram: como um rei quebrado pela culpa, marcado pela perda, voltaria a governar? Como se ergueria alguém cuja alma ainda sangrava? Quando eu soube que meu filho tinha partido, eu me levantei, eu lavei o meu rosto, eu troquei as minhas vestes e fui à casa do meu Deus. Não porque adoce sou, mas porque eu creio que Ele é Deus. Eu o adorei, não por entender os seus caminhos, mas por confiar em seu coração. Eu perdi um filho, mas eu não perdi a presença de Deus em minha vida. E ali, naquele gesto silencioso, Davi encontrou paz. Não a paz da ausência de lágrimas, mas a paz de quem entrega a vida nas mãos do Criador. Deus não anulou as consequências, mas restaurou a aliança. O rei, agora mais quebrantado, mais sábio, voltou ao trono, não pela força dos seus braços, mas pela graça de Deus. Assim, termina mais um capítulo da história de Davi. Não a história de um rei perfeito, mas de um homem imperfeito, amado por um Deus perfeito. E enquanto houver corações dispostos a se humilhar, haverá graça para recomeçar. O Senhor, o Deus de Israel, Ele criou em mim um coração puro e renovou em mim um espírito reto. Porque se não for a presença de Deus, o que adianta ter a coroa sobre a minha cabeça e o trono sobre os meus pés? Eu fui pastor, eu fui guerreiro, pecador, mas ainda assim tu me chamaste de teu, mesmo sem merecer. Eu sou teu, e enquanto eu viver, o teu nome será a minha força, a minha paz e a minha canção. Se ela é tudo que eu preciso e não é